Olá, player. Se tiver algum player aí, nos avise. A gente está tentando a conexão aqui. Exato. Tá aqui dizendo começando. Mas agora! Agora sim! Olá! Olá, players! Tudo bom com vocês? Olá! Vamos ver aqui se a gente já está ao vivo. É, parece que sim. Aqui. Agora! Agora tá certo Aparecemos mesmo? aí. Agora tá. Agora sim. Agora confirmado. Então, boa noite pra vocês. Olá de novo, né? Vamos cumprimentar de Olá! novo. Olá, players! Estamos aqui para falar de game terapia. Como sempre, toda quinta de 2020, as lives vão acontecer esse horário, às 20h20, então estejam sempre aqui com a gente para esse bate-papo sobre esse assunto, né, que a gente vem falando há tanto tempo, que é game terapia, que é como utilizar então os videogames como um recurso terapêutico, né, como transformar videogames nesse poderoso recurso de reabilitação. Isso, nesse poderoso recurso de reabilitação. Isso aí. E é isso que a gente vem pretendendo mostrar, né, com o tempo. Antes da gente, então, entrar em qualquer assunto, a gente quer lembrar do workshop gratuito. Ele está disponível, né? 29, agora até sábado. Só até sábado. Então, hoje é quinta, até depois de amanhã, ainda tem 2 dias. O workshop tem 1h30, mais ou menos. São 3 módulos. São 3 módulos, então ainda dá tempo de assistir, né? Exatamente. Então, quem não assistiu, um workshop baseado nos óculos de realidade virtual para ser utilizado com VR Box. E a gente fala tudo no workshop, desde como utilizar, até quais são as possibilidades, sobre realidade virtual mesmo como um todo, e tem parte prática, e também sobre preço, sobre como adquirir. A gente mostra o passo a passo, como comprar, onde você entra, onde você clica, como você compra. A gente não vende nada, isso é muito importante ser dito, né? A gente não vende nada, a gente não vende os óculos, o workshop é gratuito, completamente gratuito. O link está na bio no Instagram, vocês clicam lá, quero assistir o workshop, e recebem os links para assistirem, só até sábado. E recebe diretamente no e-mail, tá, gente? Então você clicou lá, o passo a passo você segue e já recebe os 3 módulos por e-mail, totalmente gratuito, por e-mail. Né? Como a Adriana falou, os assuntos estão bem discutidos, a gente mostra como é que a realidade virtual pode ser feita mesmo com óculos, como é que você adapta o seu celular, como é que você espelha, né? O que é espelhar? É você ver o que o paciente está vendo ao mesmo tempo. Na sua tela do seu computador. Exato, porque você está com o celular, você não tem como você dar os comandos. O que está acontecendo isso, você não sabe. E aí a gente explica tudo isso direitinho, tá? São todas as adaptações que a gente desenvolveu, que vocês não vão encontrar mesmo em lugar nenhum. Outro lugar. Exatamente. Nenhum outro lugar. Isso. E de aplicação imediata. Muita gente assistiu, usou, tá tendo bons resultados. A gente postou, né? A gente tá tendo retorno disso, é muito bacana. No workshop a gente também mostra como adaptar e como associar os recursos da fisioterapia com o óculos, que é o que a gente faz na game terapia como um todo mesmo. A gente faz isso com os videogames, então a gente fez isso com o óculos e a gente mostra lá como fazer, então como adaptar a eletroestimulação, por exemplo, o biofeedback e outras coisas, outros acessórios que a gente pode usar. Tá bem legal, foi feito com muito carinho, sabe? Foi muito especial, né? Pra popularizar mesmo, né? Pra divulgar o trabalho. Porque as pessoas pensam que óculos de realidade virtual só pode ser aqueles caros, o HTC Vive, um óculos né, de alto desempenho. E dá para você fazer um trabalho legal, né, adaptado, com óculos mais barato, um óculos que não é de alto desempenho, mas você tem um celular que tem um acelerômetro, você tem um celular equipado aí, que pode oportunizar uma realidade virtual, né? Para que o paciente trabalhe com a sensação de imersão mesmo, né? De que ele está ali vivenciando aquele momento e, ao mesmo tempo, você pode, junto disso, fazer exercício. Então, ser um trabalho divertido, acessível, barato, todo mundo tem um celular
Então dá para você baixar esses jogos no celular. Também muitos deles são gratuitos. A maioria Isso. Então é isso, é um recurso legal. de muito baixo custo. O óculos é muito barato, é tudo muito barato. As pessoas acham que essa tecnologia é cara e a gente fez exatamente para desconstruir isso e para as pessoas começarem a utilizar alguma coisa de realidade virtual, já iniciarem e a gente poder e começar a experimentar, né? Para depois ir migrando e experimentando e se arriscando com outras formas de game terapia. Se vocês já assistiram, pode deixar as dúvidas aí, né? A gente vai conversando com vocês ao longo dessa live e vamos tirando as dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida com relação ao óculos de realidade virtual, como é que usa, assim, se você assistiu o workshop, ficou com alguma questão, é o momento, né, de perguntar. A gente tá aqui porque é a nossa última live antes do workshop sair do ar, né? Ele sai do ar no sábado, então é a última live antes. Então, se alguém já assistiu e tá usando e também quiser falar um pouco como isso tá funcionando, como isso funcionou, com que tipo de paciente utilizou, que resultados teve, também fiquem à vontade. Isso aí. E qualquer outro assunto sobre game terapia também, né? A gente está preparando um evento muito, muito bacana para o próximo mês e em breve a gente vai divulgar para vocês. Quem já pediu... Vocês viram as fotos, né? A gente coloca umas fotinhas assim, sabe? Com quem não quer nada. Quem já acessou o workshop também vai receber as informações desse evento, porque já está cadastrado na nossa lista. Mas a gente vai divulgando por aqui para vocês se cadastrarem nesse evento. Também vai ser gratuito. E a gente vai fazer ao vivo e é no próximo mês. Então já se preparem porque a gente está preparando essa surpresa. É muito legal. Muito ter uma aula bem legal aí, gratuito, um evento gratuito aí para vocês. Certo? Então vamos começar a falar alguma coisa de game terapia, né, Adriana? Primeiro, a gente na live passada, a gente falou de uma questão associada à especificidade, falamos que a game terapia é sim uma forma, uma ferramenta, um recurso de fisioterapia reconhecido pelo COFITO, né? E tem algumas regras para utilizar. Eu acho que a gente podia discutir assim, algumas regras de uso, algumas questões que a gente deve chamar atenção, porque como a gente está divulgando e está dizendo que é baixo preço, fácil acesso, começo imediato, às vezes a pessoa pode dizer assim, então eu não vou nem fazer esse workshop, vou pegar o videogame que eu tenho em casa e vou montar lá e vou trabalhar com o meu paciente, porque eu conheço o videogame, então... eu sei jogar. Eu sei jogar. E a primeira regra não adianta você pegar o videogame e simplesmente colocar para o paciente jogar, né? Então, o trabalho precisa ser sério. Então, a primeira regra, o primeiro mandamento aí que a gente podia dizer, vamos falar de mandamentos, né? Vamos falar de mandamentos. Então, o primeiro mandamento seria esse, né? A gente pensar que a tecnologia é um meio de reabilitação, né? Não é uma forma de se divertir necessariamente. É um meio de reabilitação com diversão. Porque só dessa forma a gente consegue as duas coisas importantes que a gente consegue tirar aí desse recurso, que pra gente são fundamentais para ele ser diferente do que a gente tem no tradicional, que é diversão e efetividade. Então ele é efetivo se ele for utilizado de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, com conhecimento, com treino para a utilização do recurso. Quando você consegue associar o recurso ao seu conhecimento da sua prática clínica, da sua área de atuação, quando você consegue colocar o paciente para atingir os objetivos e evitar riscos que o recurso pode trazer. Então é uma questão de responsabilidade aprender a usar, para usar. E colocar o paciente para jogar não quer dizer que você fez game terapia. É exatamente isso que a Karen falou, né? Colocar o paciente para jogar recreação. É recreação e ele tá indo te procurar porque ele quer se tratar de algum problema. Porque ele tem uma dor, porque ele tem uma disfunção, porque ele tem uma incapacidade. E aí ele foi procurar a fisioterapia com esse objetivo. Então o videogame é legal, mas se ele não tiver... o videogame não estiver sendo utilizado para buscar os objetivos... Com propósito, né? Do plano, com direção. Desse plano terapêutico que foi traçado por você, ele não está sendo utilizado como game terapia. De novo, ele é isso aí. Ele está sendo utilizado como diversão, como lazer, como as pessoas usam em casa. Isso. Né? E aí, você não está usando a tecnologia como um meio de reabilitação. Você está usando a tecnologia como uma forma de diversão. E, claro, você pode ter algum resultado com isso? Claro. Pode, o paciente pode se sentir mais à vontade, pode se sentir mais animado, mas talvez esse não seja
o principal problema, né, daquela pessoa que foi te procurar, né? Não é essa a questão, tá bom? Então, acho que tem que atentar para isso. Isso é um erro, né? Isso é um dos erros. Isso é um erro. Se você usar assim uma vez, pode ficar tudo bem, mas assim, se você usa a game terapia constantemente com esse olhar só do lazer, em algum momento ela vai parar de funcionar até pra você. Então, não vai ser mais interessante pra ninguém, né? Então, e é isso que a gente não quer. Que as pessoas daqui a um tempo comecem a dizer que a game terapia não funciona. É porque ela não foi utilizada da forma como ela deve ser, né? Existe um conhecimento que precisa ser adquirido para utilizar esse recurso com finalidade terapêutica. Como qualquer outro recurso da fisioterapia que a gente tem, a gente precisa aprender a usar, né? Exatamente. Então, o videogame não é diferente, não é porque ele está nas nossas casas que a gente usa como se ele estivesse nas nossas casas. A gente está trazendo ele para um ambiente terapêutico para ser utilizado dessa forma. Então, é outra coisa. É um então recurso. Você precisa mudar a forma de pensar sobre ele. De olhar para ele. A gente tem que olhar para ele como um equipamento de fisioterapia. É isso aí. Agora, né? Gostei disso aí, você falou. Você tem que olhar como um equipamento como qualquer outro. E aí você vai precisar do conhecimento necessário para isso, né? Aí a gente vai, já a partir disso, já vai para a segunda questão, que tem a ver com o que a Neida perguntou. Olha o que a Neida perguntou. Mas antes, alguém falou das nossas blusas aqui, ó. Sim, muito obrigada. Obrigada, passou e a gente não viu. Hoje teve bottoms. A gente tá de bottom, tá, gente? Olha que chique. A gente ganha essas coisas e aí a gente usa, tá? Olha, a camiseta, olha que ela não parece inteira. Vou mostrar ela inteira. Tá lindo o Mário aí, correndo atrás. Então, vamos lá. O que a Neida perguntou. Como escolher o jogo de realidade virtual para cada patologia? Exatamente. A gente pensa assim, primeiro que o foco da gente tem que estar no paciente em si, né? Então, a gente pode pensar em escolher um jogo e aquele jogo não está necessariamente adaptado para a questão específica que o paciente tem, né? Então, quer ver um exemplo? O paciente precisa melhorar controle de mobilidade de membro inferior. E aí você usa um jogo que usa muito mais mobilidade de membro superior, uma vez ou outra traz algum deslocamento, né, de membro inferior, mas não trabalhou o membro inferior. E aí não foi um jogo adequado, né? Então não dá para você pegar assim, qualquer jogo e colocar ali, o paciente vai jogar e aí tá fazendo reabilitação e aí tá se tratando, né? Então, uma das regras para você escolher o jogo é que você consiga, primeiro, você tem que conhecer o jogo para saber se ele tem alguma abordagem específica para aquele caso, se ele se enquadra a questão específica que o paciente traz e dentro disso você focar o paciente, como é que ele tá jogando, né? Olhar para ele e não para os resultados lá na tela no jogo. Né? Então, a gente tem que adequar essas duas questões. Então, é específico para o paciente, vai trazer algum resultado direcionado para ele. E outra coisa, e o paciente está conseguindo fazer, está no nível adequado para ele está conseguindo ter a resposta necessária, estou conseguindo atingir o movimento na área que eu quero. Adriana? Exatamente. Então, acho que é a primeira coisa pra gente pensar, porque senão fica assim, uma receita de bolo. Você quer melhorar força de membro superior, então você vai pegar o jogo... De boxe. Ou de boxe, não. Ou Your Shape, que é um jogo que você tem... Ginástica mesmo. De ginástica. Então, então sempre vai ser, quero melhorar a força de membro superior, sempre vou pegar o Your Shape. Não. Eu posso jogar um de tênis, eu posso jogar uma outra coisa, eu posso fazer um outro tipo de jogo, simulando as atividades funcionais, mas que eu posso acrescentar carga, eu posso até acrescentar a raquete de tênis que ele usa mesmo para melhorar a performance dele no tênis. Então, a primeira coisa pra gente pensar aí, quando a gente vai escolher o jogo de realidade virtual, pensar no problema, na disfunção, e em cima da disfunção a gente vai escolher um jogo que tenha algum grau de especificidade e que esteja de acordo ao grau de alteração, né, com a gravidade do paciente, né, pra gente conseguir linkar isso. Uma coisa muito importante para pensar também que para além do jogo a gente precisa antes entender em que fase esse paciente está, né, do aprendizado do movimento. Então, quando a gente pensa no movimento que a gente quer que o paciente atinja, o movimento final, o quão longe ele está desse resultado hoje. Então, porque às vezes ele precisa de questões muito básicas ainda de aprendizados muito mais
iniciais do que o movimento final. Então, se o movimento final é conseguido com um determinado jogo, mas o paciente ainda não consegue nem chegar perto desse movimento, não é esse jogo que tem que ser usado agora. Então, pode ser um jogo que trabalhe mais equilíbrio. Antes de você tirar os membros superiores ou os membros inferiores da base do centro do corpo, da base de sustentação, e levar para uma situação de mais desequilíbrio, talvez esse paciente precise de equilíbrio antes. E aí jogos mais estáticos, que nem movimentem membro superior e membro inferior, sejam os indicados inicialmente, entende? Então, eu acho que mais do que o jogo, a primeira coisa a ser pensada é o que você pretende com esse paciente. Agora, como você planeja o seu tratamento, o seu protocolo de fisioterapia, a cinesioterapia, assim, normalmente, né? Você avalia o paciente em cima das disfunções que você encontra, você vai planejar o seu tratamento. Em cima desse plano terapêutico, você tem uma ordem, né? Você conheceu o paciente, avaliou o paciente, aí você organiza, você raciocina sobre uma ordem para que você vá ganhando as habilidades motoras até chegar no seu objetivo final e na parte funcional, e cada uma dessas coisas vai vindo depois, né? Isso. No videogame, qual é a questão? O que eu vejo? E aí tá super... Fica tudo meio embolado, né? Você pega o jogo e aí se vira. Melhora a propriocepção, melhora o controle. Porque o jogo é incrível. Faz tudo. E aí eu acho que eu vejo um pouco isso nessa sua pergunta, Eneida. E é super normal, viu? Eu quero que você entenda que aí é assim mesmo que as pessoas começam a pensar. E é isso que a gente tenta desconstruir desde o começo. Porque é essa a ideia mesmo que as pessoas têm. A gente também teve dificuldade, né? Claro, a gente errou um monte antes da gente entender a diferença, as particularidades desse recurso. Quando a gente fala do videogame, eu costumo dizer, videogames são muito empolgantes e viciam. Então ele pode levar tanto o paciente quanto o fisioterapeuta a se equivocarem por conta disso. O fisioterapeuta também, porque você pode querer mostrar para o paciente que você usa videogame, querer mostrar para o paciente aquele jogo mais bacana, mais legal, mais que se movimenta mais, que é mais... E às vezes não é a questão, né? Mas ele não está nesse momento, então você vai pôr isso e o paciente precisava de muitas coisas antes que você não treinou. Que nasce nessa... Você vai construir o movimento. Pensa que você vai construir. Da mesma forma que você faz com a cinesioterapia. Você vai construir agora com o jogo, com outro tipo de equipamento, entendeu? Outro equipamento da fisioterapia. Eu adorei isso, equipamento da fisioterapia. É isso que eu ia dizer. Assim, na cinesioterapia tradicional, você pensa nisso. O fisioterapeuta pensa nisso. O fisioterapeuta não começa do final. Não começa treinando o funcional, a bola a cesta no basquete, né? Antes do movimento inicial do ombro, do equilíbrio do tronco, da postura. Constrói aquele movimento. Você, né, da flexão do joelho pro impulso. Você treina tudo isso e você se programa pra isso. Mas no videogame parece que as pessoas querem pular atropelar as fases. Isso aí. Mas isso é a empolgação do jogo e a gente entende. Mas o fisioterapeuta treinado se controla. Porque aprende a fase. O método Game Terapia 7D é um método que ensina desde as fases do aprendizado motor para que o fisioterapeuta consiga raciocinar com o jogo em cima das fases que o paciente vai precisar passar no tratamento. A gente ensina você a estruturar o pensamento, a lógica, o racional terapêutico em cima criar esses protocolos. A gente ensina a criar. Porque a gente então não vai indicar a lombalgia faz assim. Alteração no assoalho pélvico, uma disfunção do assoalho pélvico, faz assim. A gente não vai nunca dizer isso, né? Mas a gente vai te dar muitas opções para fortalecimento. O que eu posso pensar? Que estratégia eu posso usar? Quer ver? Quando a gente pensa um jogo para assoalho pélvico, e aí a Adriana vai me ajudar aqui nessa hora. Quando a gente pensa no jogo para assoalho pélvico, né? Tem algum jogo específico? Mas pense aí, vai. Responde aí se você acha que tem algum jogo específico. Quem é da área quiser responder. Acha que tem algum jogo específico direcionado para trabalhar assoalho pélvico? Não tem. Aí como é que a gente vai adaptar então a game terapia para essa área pélvica? Vamos lá. O que a gente precisa ganhar na área pélvica? Quando o paciente chega às vezes ou com dor pélvica ou até mesmo com algum tipo de disfunção. Com incontinência urinária. O que você pensa em ganhar? O que é que você começa pensando em ganhar? A gente não começa ganhando força da musculatura, né? A paciente precisa ganhar consciência dessa região. Ela precisa de consciência corporal. Então, tem uma fase consciência dessa pelve, da posição da pelve. Dos movimentos que a pelve consegue fazer, que muitas vezes ela não sabe. conhece. Tem jogos que mostram só isso.
Vamos falar dessa fase? Vamos falar dessa fase? Fala dessa fase aí. Vamos dar uma dica dessa fase pra você entender como é que constrói. Então a Adriana falou que a primeira coisa que precisa melhorar a consciência da pelve e é que a paciente conheça aquela região, né? Conheça como é que ela e os movimentos que ela faz. Os movimentos básicos, ou os movimentos de quadril mesmo, de pelve, de lombo, da região lombosacra, né? As pessoas normalmente não sabem os movimentos que são possíveis serem feitos ali. As pessoas não sabem nem que ele tem músculos. Então, assim, é importante que na fisioterapia, quando a gente inclui o videogame, a gente também não pode pular essa etapa. Não pode. Não pode dar educação ao paciente, de ensinar para ele tudo que ele precisa saber sobre aquela disfunção antes de colocar ele no protocolo de atendimento, né? Então, a gente também não pode pular essa fase. Feito isso, agora o paciente vai precisar entender na prática ali como que essa região se movimenta, quais são o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, então quais você são as limitações. Demonstra pro paciente. E nesse tenta mobilizar ele. Antes de pôr no jogo, é tudo isso antes de pôr no jogo. Não bota direto no jogo, não? A gente continua escondendo o jogo. Isso é bom. Não precisa todo o tempo com o jogo. Antes, você pode ter algum tipo de experiência. Claro. Conhecer o seu paciente, né? Você vai ter avaliado ele também. E vai mostrar. Tem uma regra que a gente, acho que acaba deixando claro isso, assim. Em que momento você colocaria o paciente na cinesioterapia? Nesse momento, você põe no jogo. Isso. Então, é no mesmo momento. Não é antes, não é depois. É igual. E não é atropelando fases. Não. É construindo. Do mesmo jeito. Então, passo a passo. Nesse sentido, o Nintendo Wii, com o Balance Board, que a gente até mostrou na live passada, as nossas lives ficam sempre salvas no YouTube, viu? Vocês conseguem resgatar esses dias anteriores. O Balance Board, com o Nintendo Wii Fit Plus, com esse jogo, ele tem alguns jogos muito bons para serem utilizados com as disfunções do assoalho pélvico, para percepção da pelve. A plataforma foi feita para a pessoa ficar em pé, em cima, mas você pode colocar a pessoa sentada. E a gente fez essas adaptações. Foi um diferencial, né? Quando o paciente senta, é o movimento da pelve que vai desencadear a ação lá no jogo, que vai fazer o jogo jogar. E tem jogos que requerem só antiversão e retroversão da pelve. Por exemplo, você pode começar ensinando isso. Para o jogo acontecer. Se a paciente não fizer, o jogo não acontece. Isso. Então, assim, ela vai dar o seu jeito de fazer e aí você vai corrigindo o movimento conforme ela faz. Mas esse é um movimento inicial, então você vai... Aí a paciente faz e compensa com o tronco. Pronto. Deixa... Claro que não, porque não é só jogar, não é só conseguir o ponto lá no jogo. Isso. Não é só conseguir. Ó, quando eu ponho a mão aqui, some, eu achei que tava. Não é só conseguir o ponto lá no jogo, não. É fazer com que a paciente faça o movimento da forma correta. Isso também é uma coisa que a gente precisa controlar, porque a paciente vai querer jogar. Isso, ele vai querer fazer o ponto. Essa é uma especificidade da gameterapia que na cinesioterapia tradicional normalmente não acontece. Então, não é porque fez o ponto que tá certo. Não é. Fez primeiro, né? Na cinesioterapia. Não é porque fez que tá tudo certo. Então, a paciente fez a anti-retroversão no balance e você vai ver. Beijo, Carol. E o transverso do abdômen tá ativado? E a respiração? Ela tá respirando? E você pode colocar um vigia ali, um biofeedback eletromiográfico no assoalho pélvico dela e olhar ao mesmo tempo? Tá ficando mais divertido, Adriana. Do mesmo jeito que você pode colocar na cinesioterapia tradicional para ver se a paciente durante o movimento funcional, durante os movimentos do exercício, tá ativando a musculatura conforme você está solicitando, você pode colocar durante o jogo. Um equipamento não interfere no outro. Perfeito. Então é possível colocar. A gente já fez adaptações, inclusive, para utilizar esses dispositivos intracavitários, intravaginal. Então dá pra gente usar o biofeedback eletromiográfico com a paciente sentada na plataforma, utilizando uma sonda intracavitária. É perfeito. Dá pra trabalho muito legal, tudo. Muito legal. Mas eu quero continuar nesse assunto. Eu tenho dúvidas. Eu também tenho dúvidas. Eneida, dá um sinal pra vai gente. Me dizendo se estão respondendo. Se a resposta tá ainda no caminho, se você tem uma dúvida mais específica, viu? Que a gente volta se a gente tiver viajando. Tá, mas eu vou continuar aí nessa linha, tá? Claro. Vamos lá, Adriana. Então, uma das formas de você ensinar na fisioterapia convencional, né? Uma abordagem de cinesioterapia clássica, como? O que normalmente o fisioterapeuta usa para
sensibilizar com relação a essa mobilidade da pelve, aos movimentos da pelve? Qual é o recurso de cinesioterapia? O que mais o fisioterapeuta utiliza? Assim? Essa é uma área que a gente tem menos possibilidades do que a maioria das outras áreas da fisioterapia, né? Assim, o paciente não vê o músculo, ele não vê o movimento acontecendo. Então, quando eu falo do movimento muscular, a gente precisa ensinar com terapia manual, com toque vaginal, com toque anal. Então, é assim que a gente vê a atividade da musculatura, se ela obedece ao seu comando, se ela está hiperativa, se ela sente dor. Então, tudo isso continua acontecendo desse jeito, sem o videogame. E tá tudo bem. Ainda que você tenha o recurso lá, um fisioterapeuta treinado consegue se segurar para usar na hora certa. E para ganhar mobilidade? O que normalmente o fisioterapeuta faz? Para ganhar mobilidade, a gente pode usar um espelho, né? Pode pôr a paciente em frente a um espelho. Então o videogame poderia ajudar nesse espelhamento? Porque o videogame, com o videogame, o paciente vê o que está fazendo na tela. Ele é um biofeedback constante. Ele é uma retroalimentação. Ele está te mostrando. É um biofeedback visual poderosíssimo, né? Porque a gente coloca o paciente, por exemplo, numa cadeira e pede para ele sentir, né, a pressão da pelve na cadeira, na antiversão, na retroversão, na lateralização, na circundução. Mas é uma coisa que ele está sentindo, mas até aí ele não sabe quanta pressão ele está colocando, se ele vai mais para frente do que para trás, se ele consegue mesmo fazer o movimento. Eu digo para ele, aqui para trás não tá vindo, precisa relaxar mais, mas ele tá acreditando no que eu tô falando, ele não tá vendo acontecer, né, o movimento. Eu posso pôr um espelho, pode ser uma técnica, eu posso colocar a mão dele no quadril e pedir para ele movimentar e sentir, perceber esse movimento, né. Continua podendo fazer isso com o videogame, não pode? Então, pode, porque daí nesse momento em que a gente coloca, que a gente deu as instruções iniciais e ele fez algum movimento antes. Porque tem o treino do movimento antes de ir pro jogo. Para o paciente chegar lá, não saber nem por onde começar e o jogo não funcionou, se frustrou e acabou. Então, não. A gente ensinou antes. Aí ele foi pro jogo. No jogo, acaba sendo mais rápida a adaptação e o aprendizado porque ele tá vendo na tela. Aí ele vê se tá fazendo certo ou errado porque ele vai ver os acertos e os erros. E pode se auto-ajustar, né? Sim. Ele vai chamar, doutora, eu tô errando nisso aqui, né? Não tô fazendo direito esse movimento pra frente, porque né? Eu não tô ganhando ponto ali, o bonequinho não tá andando pra frente, ele tinha que andar, não tá acontecendo. Ensina. E o tempo todo você tá de olho lá. Então você tá identificando qual é o problema pro movimento não acontecer. E você tá dizendo isso pra ele. Conforme ele se ajusta com o seu comando verbal, com o seu toque, ele vai vendo que o resultado vai melhorando. Então isso faz com que ele entenda que o movimento feito daquele jeito que você orientou vai trazer um resultado melhor no jogo. Da próxima vez que ele for fazer, ele já vai ativar as estruturas de uma forma diferente. Ele já internalizou, ele já pensou, ele já construiu esse movimento dessa forma que dá o resultado para o jogo acontecer. Porque ele não é bobo, ele quer ganhar ponto, ele quer ganhar a vida, ele quer passar de fase. Então, ele dá o jeito para conseguir fazer isso. Então, isso muda. A gente acha mesmo, a gente vê como essa diferença muito grande comparando com a cinesioterapia tradicional. Sim. O empenho do paciente, o engajamento é maior, né, Adriana? Eneida tá dizendo, não é fácil. A gente concorda com você. Mas se tá ficando difícil, é porque você tá passando de fase, Eneida. Você não tá naquela fase inicial onde você acha que é simplesmente pegar e jogar. Senão a você gente tá muito animada. Senão você nem vai ter essa dúvida, entende? E eu sei que você já passou de fase, porque a gente já se conversou, né? Pelo WhatsApp, ela já fez umas perguntas, a gente já bateu um papo, ela assistiu o workshop, e aí tá experimentando e já tem dúvidas além disso. Então é isso mesmo que a Karen falou. Quando a gente vê que essas dúvidas vão aparecendo e a dificuldade vai aparecendo, quando o fisioterapeuta passa de fase nesse sentido. Ele entende que é mais sério do que ele imaginava. Isso. Que tem que ser levado mais a sério do que ele imaginava. Então agora as dúvidas que a gente quer vêm. Isso. Essas dúvidas que a gente espera do fisioterapeuta que está mesmo aprendendo. É isso aí. Parabéns, Eneida. Você vai adorar o nosso evento do mês que vem. Não perca, continue acompanhando a gente. Você vai aproveitar muito. As pessoas que já estão aí se arriscando. Vocês todos, viu? Todo mundo vai aproveitar muito mesmo, viu? Então, Eneida, vou continuar. Estamos na linha, né, Eneida? Estamos na linha. Neida, sua pergunta é muito longa. A gente nem sabe se ela tem alguma relação com o assoalho pélvico, mas você vai fazendo esse link. Vai fazendo o link aí. Sabe por que eu tô citando o assoalho pélvico, Adriana? Porque é uma área
que às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de visualizar, e aí quando a pessoa consegue entender a possibilidade de fazer isso com a assoalho pélvico, ela consegue trazer para a área dela. Facilita. Né? Facilita, né? Eu acho que começar pelo difícil pode facilitar. Então pronto, Eneida autorizou aí, a gente vai continuar nessa linha. Aí você falou da mobilidade de antiversão e de retroversão, que tem um jogo que pode fazer isso. Aí você tá usando o Balance Board com o Nintendo, o jogo Wii Fit Plus. Isso. E aí você quer trabalhar a mobilidade lateral também, separadamente. Pode começar só a antero-posterior, a lateral-lateral, não é isso? Pode, isso, exatamente. Tá. Tem um... Ela é fisiopélvica, Eneida, então eu fui... Eneida! E Karen é meio bruxa. Eu acertei! Valeu, Eneida. Pronto. Então, quando a gente pensa só nesse antero-posterior puro, por exemplo, a gente pode escolher um jogo específico para ele. Quando a gente pensa no lateral, a gente também pode escolher um jogo específico para ele. Eu vou pegar um jogo que a gente consegue utilizar. Não, vai falando que eu pego. O Wii Fit Plus. Vai falando que eu pego. E aí, esse jogo, que é o jogo utilizado com a plataforma, o Wii Fit Plus, ele, não sei se vocês conhecem, se você conhece, ele tem algumas possibilidades dentro dele. Então, tem alguns subjogos, né? Quando a gente olha esse jogo aqui e a plataforma, tá vendo? Então, é um jogo que normalmente vem junto com a plataforma, com o Balance Board. E ele tem uma infinidade de jogos que vocês não vão conseguir enxergar aqui, ó, mas são muitas possibilidades de jogos para serem. Deixa eu ver se no manual tem. Tem grandinho. Não, são pequenininhos também. O manual tá pequenininho. Mas você consegue depois olhar o jogo com mais calma. Dentro do jogo tem um por um, você consegue ver com mais calma. O que acontece em cima da plataforma? Quando o paciente faz só um movimento para frente e para trás, sentada, né? Antiversão e retroversão da pelve, o avatar, ela vai conseguir jogar os jogos onde o avatar vai para trás ou breca. Vai pra frente ou breca. Vai pra frente ou breca, né? Isso. Quando ela faz o lateral, ela consegue jogar os jogos em que o bonequinho inclina para um lado ou para o outro, ou o jogo inclina para um lado ou para o outro, como o do pinguim, por exemplo. Isso aí. Tem outro do futebol que também é só lateral. E, além disso, o lateral às vezes também pedala. Bicicleta, então jogos de bicicleta, movimento lateral faz o bonequinho pedalar. Então, da frente pra trás, daquele segurança, né? Tem um joguinho. Aquele do segurança, aquele equipamento do segurança do shopping. Que eu nunca sei o nome. Eu também não sei. Tide Trope, não era esse? Não, é outro. Não me lembro. Enfim, Segway. Pronto. Então, ele... antiversão e retroversão, então ele vai para frente ou você breca e diminui a velocidade. Naquele que tem um rio, o bubble, né, que a bolinha, você tá dentro de uma bolinha e ela vai andando pelo rio e se ela tocar nos lados, ela poca, né, ela estoura e você perde, então você não pode tocar na margem e a sua inclinação anterior faz o bonequinho acelerar para frente. Isso. O seu avatar, se você inclina para trás, ou seja, você faz uma retroversão da pelve, ele vai diminuindo a velocidade. Isso. Se você inclina lateral, ele vai para um lado e para o outro e você vai desviando aí dos obstáculos. Então... Aí você já começou a combinar os movimentos, antero-posterior e lateral. Fez isoladamente, depois começa a juntar. Aos poucos. Sempre Não, e quando a gente fala aos poucos, é aos poucos mesmo, não é na mesma sessão. Normalmente... Às vezes, na primeira você só ensina... A consciência postural, né? A gente pode só, por exemplo, aqui pensando nesses jogos, a gente pode usar só o jogo da vela. Isso aí. Que o paciente fica só parado, ativando o transverso, respirando, mantendo a ensinar a respirar, associar tudo. A sinergia abdomino-pélvica, né? Vai ensinar a sinergia abdomino-pélvica. Balance. Então, é isso. E aí depois a gente tem jogos que incluem antiversão, retroversão, lateralização e circundução da pelve. Boa! Então vai pra circundução. Como o table tilt, né? Isso aí. E aí a bolinha tem que encaixar numa plataforma que tem os buraquinhos, enfim, e aí a estabilidade vai sendo dada pelos movimentos da pelve. E aí o table tilt acaba trabalhando uma tarefa cognitiva junto, porque muitas vezes a mulher precisa, quando olha eu aprendendo. Quando ela precisa, de repente, decidir ir ao banheiro, né? Uma tarefa assim, que envolve um controle, né? Uma função executiva.
coordenação. E aí precisa trabalhar outras tarefas. E ela precisa aprender a contrair e se deslocar até o banheiro. Isso. Muitos jogos treinam essa dupla tarefa. Isso aí. E dupla tarefa que inclui a função cognitiva, porque no caminho para o banheiro, alguém grita, a porta bate, alguém chama, o telefone toca. Então ela tem que lidar com isso no caminho para o banheiro. Ela tem que chegar no banheiro sem cair. Isso. Ela tem que contrair a musculatura do assoalho pélvico para não perder a urina no caminho. Então imaginem. Quantas decisões ela tem que tomar? Se um treinamento unimodal ou um treinamento que só ensine a paciente a contrair a musculatura e relaxar, vai fazer com que ela consiga desenvolver essa função toda. Não. E o videogame põe ela numa realidade assim, tem o som, tem a música, tem o obstáculo, tem chance de ganhar moeda, entendeu? Tem a emoção, tem, né? Então tem a recompensa, né? A pessoa se sente recompensada. Ela, eu consegui, olha, agora eu consegui fazer o jogo, agora eu consegui... E ela conseguiu sincronizar o objetivo, exatamente. A função motora com a cognitiva, com o emocional. E nesse sentido, ela é completa, é complexo. E aí ela evolui mais rápido no sentido do aprendizado mais complexo. Assim. É visivelmente diferente. Carol tá perguntando o custo de um jogo desses. A gente fez um planner de preços para... Você já vai contar, né? Para players iniciantes. E... Isso não era pra dizer agora. Esse planner de preço para players iniciantes. Era muito spoiler. Como é que eu posso spoilers. Spoilista. Muito. Ela não segura. Em breve a gente vai disponibilizar os jogos para começar, assim. O que você precisaria para começar? O console, os acessórios, os jogos, enfim. Ali tem os preços detalhados. Mas mais ou menos, os jogos não são caros, não. Principalmente esse daí que é mais... você vai encontrar por 20, 50 reais. No máximo. Só o jogo, se você comprar novo, né? Ainda tem isso. Se comprar usado, você vai comprar mais barato. Ou você pode ter um vizinho que tem. Isso que eu ia falar. Usado dá pra conseguir de graça. Então eles são bem baratos. Os jogos de videogame hoje, os mais novos lançamentos, de Xbox, de PlayStation, desses videogames assim. Acima de R$1.000, vai. O jogo mesmo, não o jogo, só o jogo. Só o jogo. O jogo custa, hoje, novo, a gente tá falando do novo lançamento, vai custar R$200. Um joguinho que tá nessa caixinha assim, tá? Um joguinho assim. Pra baixar no seu computador, ele é mais barato. Ele é mais barato. Mas então a gente tá falando... Ou no seu computador, ou no seu console. Ai, gente. É porque ele é quase um computador. Ele é quase um computador. Então a gente tá falando do preço top do top do top dos jogos que lançaram ontem, que você quer comprar hoje. Que você R$200 é a média, né? Mais ou menos uma média. Então, os que a gente usa pra game terapia são todos muito mais baratos do que isso. Eu tenho duas vizinhas. Divide comigo. Divide! Duas vizinhas que tenham jogos, que querem doar. Vizinha é tudo de bom. Então, grupos de WhatsApp, saiam pedindo aí, não tenham vergonha. As pessoas estão com isso encalhado em casa, não sabem pra quem dá, viu? Eu te atrapalhei. Não, mas é isso. Então, eu acho que não dá pra se preocupar com o preço de jogo. De jeito nenhum. Esse é o menor dos seus problemas. Mesmo assim. Na verdade, aprender a usar o recurso com finalidade terapêutica. Dessa forma, então assim, construindo esse movimento. Então entenda que daí a gente tá pensando em tudo com a paciente sentada, né? Tô te dando uma receita aí com a paciente sentada. Vai servir pra todas? Não. Tá? Mas do mesmo jeito que a fisioterapia tradicional do assoalho pélvico, do jeito que você pensa, um protocolo não vai servir pra todo mundo, é igual. Mas aí você foi sentado, foi ganhando, a paciente tem coordenação agora, ela consegue evoluir no jogo, ela tá super... Aí, ela vive sentada? É uma paciente? Não. É uma paciente no mundo? Não, né? Normalmente não. Pode ser uma paciente cadeirante, mas no caso de não ser... E mesmo agora, sendo cadeirante, você vai ela tem que... mas depois, agora, ela tem que evoluir para outras posturas. Então, essa paciente não vai treinar em pé, só porque a assoalho pélvico ela só vai treinar sentada em cima de um balance. Erradíssimo. Ela vai para em pé, ela vai para carga, ela vai para esforços como saltos, como agachamentos. Ela vai sair do balance e vai para um console onde ela fique livre e que ela consiga, sem controle nenhum, se movimentar, porque é assim no dia a dia, é assim na vida real. É isso que ela precisa, é esse estímulo que ela precisa de se deslocar no espaço, então ela vai precisar de um jogo que não limite tanto ela, de um console que não limite essa paciente tanto, então talvez o Xbox seja mais interessante para essa fase mais avançada. Depois ela vai para um treino funcional, em que situação ela perde? Vamos escolher um jogo que imite, que mimetize
essa situação. E agora vamos colocar a paciente... E agora vamos associar então com estimulação elétrica. Ok, a gente coloca a estimulação elétrica no assoalho pélvico e dispara a estimulação elétrica na hora que a gente quer que a contração aconteça e enfatiza. E aí a paciente consegue coordenar aquela sensação do estímulo que está vindo com a contração ativa voluntária, com o movimento do jogo, imagina. E aí você pensa numa cinesioterapia pélvica só com a paciente deitada. Impossível. Só com a paciente deitada. É impossível. A gente tem um momento desse? Tem, e vai continuar tendo. Vai continuar tendo. Mas só isso? Fisioterapeutas pélvicos que tratam pacientes que têm bons resultados duradouros, com baixa recidiva, são fisioterapeutas que entendem a importância da evolução para o funcional, da evolução, mesmo na fisioterapia tradicional. Isso funciona muito bem. E aí você vai evoluindo e vai incluindo outros recursos, vai incluindo outros distratores, porque as coisas vão acontecendo no mundo enquanto essa paciente está se deslocando. E tem que ter mesmo. Ela precisa treinar com esses outros estímulos. Então é isso, e evoluir. E aí você vai evoluindo até um momento em que a paciente vai te dizer que não tem nenhuma situação mais que incomode. Exato. Porque ela já está suficientemente treinada. E esse treinamento agora foi tão próximo do real que, óbvio que a gente não tem esses dados ainda de evidências científicas, mas a gente imagina que as recidivas são menores. A gente não tem muito estudo, né? Não tem nem segmento, né? Ela aprendeu do jeito certo. Ela leva a gente acredita nisso. Ela leva o exercício para a vida de verdade, não é mais. E ela transfere para uma outra atividade, né, Adriana? Qualquer atividade que ela for fazer. Então você treina uma atividade específica. Você treinou na atividade. Tá? Mas não quer dizer que ela só saiba contrair, ou só saiba fazer o movimento quando for uma atividade semelhante àquela do jogo. Quando você consegue fazer com que haja um aprendizado e a pessoa apreende mesmo, ela consegue transferir aquele conhecimento para uma outra atividade que não necessariamente é treinada. Sim. E é assim que a gente avalia se houve aprendizado ou não. É pelo comportamento. Não tem como medir quantos por cento de aprendizado teve, né? Quantos por cento de melhora no aprendizado teve. Não tem como fazer uma prova. Marque aqui a questão correta. Isso não vai funcionar. É com o comportamento. Então, se o paciente consegue transferir o aprendizado de uma atividade para uma outra que não foi treinada, significa que realmente o aprendizado aconteceu. E para você favorecer o aprendizado motor, você precisa pensar de uma forma multissensorial, ou seja, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sinestésicos táteis, estímulos ápticos. Você precisa pensar numa forma multissensorial, claro que aos poucos, você tem que saber dar o estímulo na hora certa e tudo mais. E tem que pensar em estímulos multidimensionais. Sim. E aí o que a Adriana falou, a dimensão motora, eu tô olhando, mas o motor para além de simplesmente a questão mecânica do movimento, que é o que ela tá falando aí. Eu tô envolvendo o cognitivo, eu tô envolvendo uma dupla tarefa, eu tô envolvendo o aspecto do engajamento, do envolvimento com o jogo, que é o aspecto emocional, criativo, lúdico. Sim, eu estou envolvendo o paciente numa sensação de quando ele faz uma coisa que funcionou bem, ele consegue se valorizar o que ele está fazendo, né? Ele consegue se ver melhorando. Isso é um aspecto positivo, é um aspecto emocional. Ele tem que tá sendo recompensa, trabalhado. que normalmente na cinesioterapia tradicional ele só tem o seu isso, muito bem, parabéns, fez direitinho. É muito diferente. É diferente. E aí quando você pensa dessa maneira, em escolher o jogo, voltando para a sua pergunta lá, pergunta lá de Neida. Então quando você pensa em escolher o jogo, pensando em todas essas questões, então você não fica simplesmente focada no jogo. É isso, o jogo não é simplesmente... Que jogo eu vou comprar? Muitas opções você vai ter, entendeu? Assim, muitas. É um detalhe, às vezes você pode só ter um jogo, gente. É isso que a gente tá querendo dizer. Como jogo, é como você consegue colocar. Eu só tenho o Nintendo Wii e eu só tenho o Wii Fit Plus. É porque cada um desses. Nossa, você não sabe o que você pode fazer. Muitos. Você pode trabalhar muita coisa. Muita coisa. Né? E essa paciente com continência urinária pode ter um problema neurológico associado. Você está trabalhando as questões neurológicas dela ao mesmo tempo. Você está pensando numa forma muito mais ampla, mais global. Você não está olhando só a incontinência urinária. Você está olhando a pessoa. Né? Isso muda completamente o olhar, a perspectiva. Então, se você só tiver um jogo, e é isso que eu quero te dizer, Neida, para te tranquilizar, você não precisa comprar todos os possíveis videogames do planeta Terra. E até penso porque nem todos os videogames vão funcionar como Mixer Game. Não. Tá? Os videogames Atari não vai adiantar como Mixer Game pra você, né? Então, mesmo que você pense em comprar tudo, eu tenho que ter tudo, todos os jogos, não tem necessidade. Porque é barato, porque não é caro. Ainda assim, eu ganhei todos. Não quer dizer que você use todos de vez. Você vai precisar experimentar aos poucos. Conheça muito um que você tenha. Pronto.
Isso é a nossa dica, né, Adriana? Isso vai fazer com que você consiga transferir esse conhecimento depois para outras tecnologias. Significa que você aprendeu. Na hora que você fizer isso, eu vou. Tem 2 perguntinhas aqui de Carol, porque antes que desliguem a gente... Vai desligar a gente? Não, vamos desligar não. Temos 20 minutos quase. A gente tem 15. 2 perguntinhas aqui, vamos tentar responder. Se precisa ser usado com biofeedback. Porque a gente falou do biofeedback, né? Não. Pense na cinesioterapia tradicional, dá pra fazer a cinesioterapia tradicional sem nada, né? Dá pra fazer a cinesioterapia tradicional, sem nada. Às vezes a gente faz cinesioterapia com o paciente, é um exercício puro. Eu não pus nenhuma carga, eu não pus nenhum outro recurso associado, não fiz nada, eu só pus ele para fazer o exercício, porque era aquilo que eu precisava naquele momento com aquele paciente. Então, é igual, nesse momento, quando o raciocínio é esse, o videogame sozinho, sem nada associado, tá funcionando. Isso aí, pronto. A partir daí, esses recursos podem ser associados para a gente potencializar mesmo a terapia, o resultado, ou alcançar aquele objetivo que a gente quer naquele dia com mais facilidade. Aí você associa um recurso, um amigo seu, né? A gente diz que os amigos vão ajudar nessa fase. É um sinergista. São os recursos fisioterapêuticos. Tem os acessórios dos próprios videogames que já ajudam, mas tem os recursos fisioterapêuticos. Então, o biofeedback, do mesmo jeito que você usa com a sua paciente quando você vai fazer a cinesioterapia, você quer colocar naquele momento que você acha que ela ainda não está contraindo. Ela acha que está contraindo bem, mas você acha que ela ainda não tá, tem essa dúvida, na posição em pé, você avaliou ela deitada, então em pé você não sabe como tá o assoalho pélvico, aí você coloca o biofeedback, põe ela em pé pra fazer a atividade, olha no monitor e mostra pra ela, olha aqui, ó, o que tá acontecendo, tá vendo? Que aqui quando você começa a agachar, você contrai. Quando você já tá agachando perto da linha do joelho, olha como você perde a contração, e você foi mostrando isso pra ela no biofeedback. Ele é perfeito. Faz toda a diferença. Então, o jogo não vai mostrar isso. O jogo não vai mostrar a atividade do músculo, ele vai mostrar o movimento do corpo. Então, se ela estiver fazendo o movimento correto, ela vai ganhar o ponto. Quer dizer que ela está contraindo o músculo quando você pediu? Não. Então, talvez o vigia nessa hora, então o biofeedback nessa hora faça toda a diferença. E ela vai conseguir olhar para as 2 telas? Talvez não. Mas aí nada impede de você fazer um biofeedback, um momento com biofeedback para ela ver. Depois você coloca ela no videogame e você fica controlando ali o biofeedback. E de vez em quando você chama a atenção dela, ela sabe o que está acontecendo ali, porque ela já viu antes, e você chama e fala assim, perdeu a contração, tô vendo aqui. Então ela sabe que você tá vendo mesmo. Você tem um vigia ali, e aí ela resgata aquela contração. Então, é do mesmo jeito que a gente faz na cinesioterapia tradicional mesmo. E isso a gente pode pensar do mesmo jeito. Agora, o biofeedback, como a Adriana tá falando ali, não precisa ser usado o tempo inteiro, né? Como você usa já. Então... De jeito nenhum. O paciente aprendeu, ela sabe compreender, ela sabe relaxar. Ela já tirou. Não precisa mais de um vigia ali, né? Nenhum músculo do corpo você vai aprender. Em alguns músculos você vai precisar quando esse tá nessa fase do aprendizado, onde a paciente ainda precisa entender a contração correta, o nível de contração, se tá boa, se não tá, se tá contraindo durante o movimento todo. É aprendizado. Aprendeu, você tira. Esse recurso não tem mais essa necessidade. E se pode ser game puro, então, é isso, pode. Pode sim. Tem gente que usa alguns videogames que foram desenvolvidos por empresas que desenvolvem equipamentos de fisioterapia. Isso. E eles funcionam muito bem também. Eles são mais caros do que os videogames comuns, porque eles normalmente estão associados a biofeedbacks eletromiográficos. Mas também não possibilita muitas coisas. Muitos tem muitas variedades, né? Não tem muitas variedades de jogos, isso. Normalmente os jogos desenvolvidos para lazer, tem muito que são esses videogames comuns que a gente... É um outro cenário, né? Inclui no método. Ele, como ele foi desenvolvido por empresas muito grandes, né? E isso tem a ver mesmo com capacidade de desenvolvimento de games mesmo, né? Não dá para comparar a Microsoft com uma empresa que desenvolve equipamentos para fisioterapia. Nada de errado. Aliás, eu acho que eles ajudam muito a gente no sentido, quando eles tentam isso, né? Quando eles vão além do básico da fisioterapia e entram no mundo dos games, eles estão entrando no mundo dos games, isso é fantástico, a gente precisa de jogos específicos também. O que a gente quer dizer é que eles são muito mais caros, sim, mas se você tem só um biofeedback, não tem os games associados ao biofeedback, esse biofeedback pode ser utilizado nos videogames comuns. E se eu não tenho um biofeedback eletromiográfico, eu não posso usar videogame? Claro que pode usar. Claro que pode. Não tem problema. Nenhum problema, também. Né? Pense assim, o que a Adriana falou lá no início, o videogame é um recurso de fisioterapia. É isso. O COFITO reconhece a gameterapia como prática fisioterapêutica, tá? Dentro do recurso de fisioterapia. E se prevê um valor
de sessão, né, quando você usa o game, para cobrar. Né? Então, se você olhar lá na tabela de honorários, em 2019 era R$150. Então, de 2020 eu não sei se já tem. Então, mas é isso, uma sessão de game terapia é R$150. É o que tem lá na tabela de honorários. Claro que aquele valor mínimo, né, a ser cobrado. Então, claro que você pode aí variar esse valor. E quando você inclui outros recursos, você também tem, né, outros valores. Valor mesmo, quando a gente fala de valor, não é preço, né? É valor. Você está valorizando aquele momento com o paciente. No momento que você associa, você está potencializando. Então, aquilo vale mais. Vale mais e por isso você pode cobrar mais. Exato. Muda, né? Muda a forma de trabalhar. É isso mesmo, tá tudo certo, tudo ok. Então, o que a gente falou aí até agora, assim, dentro do que a gente discutiu hoje, assim, né, pra gente pontuar, pra não cair a nossa live sem a gente pontuar, né? A gente falou que a tecnologia é um meio de reabilitação, então a game terapia usa um recurso de tecnologia no caso, a gente está pensando como método game terapia 7D pensa, que é um meio de reabilitação. E a gente pensa, outra coisa que a gente falou também, é que a gente não está focando só no jogo, a gente não foca no jogo, a gente foca no paciente. Então a gente foca na disfunção, a gente foca no diagnóstico cinético funcional, a gente pensa em construir o movimento, né? Então, a gente entende a preocupação, né? Inclusive, é uma das perguntas que a gente mais ouve. E aí, como escolher o jogo, né? Que jogo eu escolho para tal coisa? E a gente, normalmente, a gente vai respondendo e vai fazendo a pessoa realmente compreender, né? Que é um pouco mais profundo, né? A escolha do jogo. Tem um passo, assim, tem outras coisas, outras questões que a gente deve pensar para escolher o jogo. Né? E tudo bem se você já joga, legal, aí você tem uma oportunidade de conhecer melhor. Só que também esse é um outro problema, que às vezes a pessoa conhece e acha, então o que elas estão falando não é muito importante, não. Eu conheço o jogo, então eu vou lá e jogo. Já joguei e coloco. Então isso também é um erro, porque você não está pensando e não está cuidando de todas essas questões aí. E para fazer isso, parece fácil, né? Quando a gente vê a pessoa fazendo. Mas quando a gente vai tomar a decisão, quando somos nós que vamos tomar a decisão, é difícil. Assim como quando a gente fez fisioterapia, cursou fisioterapia, a gente via nossos professores atendendo, fazendo avaliação, tomando a decisão das condutas a serem executadas e a construção daquela sessão, como é que ela evoluía. E aí parecia fácil, porque a gente estava vendo uma pessoa que já conhecia, já tinha toda a destreza para fazer aquilo, a habilidade para fazer, fazendo. E aí quando ia ser a nossa vez de fazer, né? A gente ficava, nossa, mas como é que é mesmo? O que eu devo perguntar agora? Qual é a forma? O que eu devo fazer, né? E a gente também tinha dificuldade. Então, para usar um recurso diferente, a gente super compreende, tá tudo certo, a gente sabe que vão ter dificuldades. E é por isso que a gente tá aqui. Por isso que a gente tá fazendo as lives, todas as quintas. Por isso que a gente desenvolveu, por isso que a gente desenvolveu esse método, que é um método que ensina o fisioterapeuta, ajuda o fisioterapeuta a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. E com isso, atrair mais pacientes e parar de perder dinheiro com faltas, cancelamentos e abandono de tratamento. Porque a gente sabe que isso é um dos maiores problemas dentro da fisioterapia. Isso aí. Né? A falta, o cancelamento, o abandono, o paciente não chegar, por como as pessoas enxergam a fisioterapia e porque se ele não vem, ele não melhora. Então, o paciente não melhora, você não ganha o seu dinheiro. Então, é uma bola de neve mesmo, né? É isso que a gente quer mudar. É isso que a gente quer mudar. A gente tem feito as pesquisas, a gente está vendo os resultados com os pacientes. Então, a gente também se sente muito feliz com os resultados, mas também só nas publicações científicas a gente não alcança o maior número de pessoas. Isso precisa chegar nas clínicas, precisa chegar na mão de vocês. Então, o método Game Terapia 7D, ele foi construído com esse olhar, né? Com esse direcionamento, né? Como a gente pode ajudar outros fisioterapeutas, né? Que tanto nos perguntam como é que vocês estão trabalhando, ou que vão nos cursos presenciais e conversam com a gente, o curso em tal lugar, em tal estado, em tal... Então não tem como a gente chegar em todos esses lugares. Por isso que a gente está preparando uma coisa muito bacana. Alguém tinha perguntado aqui embaixo como tinha sido o nosso carnaval. Então, nosso carnaval foi de muito trabalho para isso.
Então, a gente trabalhou o carnaval inteiro nesse projeto que a gente vai apresentar no próximo mês para vocês. Isso. Viu? No próximo mês a gente vai apresentar, no comecinho do mês, dia 1º, a gente já começa a divulgar aí, e aí vocês já vão saber do que se trata. Enquanto isso, se concentre no workshop. O workshop, então, antes da gente encerrar, Game Terapia Imersiva ainda está disponível só até sábado. É a segunda vez que a gente disponibiliza. E quando a gente tirar do ar, vai ter gente dizendo que não assistiu, que não assistiu o terceiro módulo, que não viu a prática. E agora ele não volta mesmo, viu? É só até sábado. Quem quiser rever algum módulo, são 3 módulos, tem prática. É importantíssimo assistir até o fim, para vocês entenderem mesmo o uso. Isso. É barato, é fácil de usar, é fácil de começar. O link tá na bio do nosso Instagram. Cliquem lá, quero assistir o workshop. E são 3 módulos, dura mais ou menos 1h30. Então se organizem para conseguirem assistir até sábado, quando ele sai do ar. Tá bom? E domingo a gente chega com a novidade nova. Uma novidade nova. É uma coisa muito boa. Muito nova. Muito nova. Fá, um beijo, viu? Gente, obrigada por vocês estarem aqui, as perguntas, né? Sempre muito legal, né? Interagir com vocês. Tá bom? Obrigado. E aí, toda quinta, às 20h20, então, como a Karen falou, em 2020, toda quinta, às 20h20, a gente tá aqui pra bater esse papo. E quem tiver dúvidas, estiver usando, estiver experimentando, tragam as dúvidas, tragam os casos dos pacientes, podem trazer. Esse momento é para isso, viu? Pra gente poder ajudar vocês com o uso mesmo do videogame. Tá certo? Bom? Então é isso, assistam ao workshop Game Terapia Imersiva. Beijo, Neida. Obrigada. Cadê, Neida? Beijo, Neida. Respondemos, né? Legal, sua pergunta foi ótima, viu? Muito importante, né? Porque faz parte das bases. Então é isso. Um beijão pra vocês, assista o workshop. Ainda assistiu? Ainda assistiu o workshop? Então agora vamos lá? Então assista o workshop e vem com a gente! Obrigada, Tchau, gente. Até quinta. Boa noite.